Olá, alunos. Eu sou a professora Mônica Mansur, professora de literatura e professora de língua portuguesa. Nós estamos aqui, neste momento, para falar sobre a disciplina O Imaginário, Linguagem e Construção Textual. Vamos começar com uma pequena história. Cronos, Titã, filho de Urano, sabendo que seria destronado por um de seus filhos, devorava a todos logo que nasciam. Reia, sua esposa, o enganou e escondeu o mais novo, Zeus, que foi criado escondido pela ninfa Almateia. Quando cresceu, Zeus libertou seus irmãos do corpo de Cronos através de uma erva dada por Metis. E unido a todos estes, se torna o novo senhor do cosmo. Todos sabemos que Cronos representa o tempo, assim como seu pai, Urano, representa o céu e sua mãe, Gaia, a terra. Concluímos então. O tempo é filho do céu e da terra. Mas por que iniciar com os mitos? Que alegoria seria mais perfeita que os mitos para falarmos do imaginário? Eis a disciplina a ser estudada, o imaginário, linguagem e construção textual. Pensemos, primeiramente, no elemento mais intrigante e provocador do imaginário humano, desde sempre: o tempo. Quando começa e quando termina? Como se calcula? Como se gasta? Como se desperdiça? Como se aproveita? Como se acelera? Como se ignora? Quem é, afinal, este que nos salva e ao mesmo tempo nos condena? As respostas a tantas indagações nunca foram suficientes para abrandar o coração humano, nem tampouco consoladoras. Resta a única certeza: de algum modo, ele se esvai. Coube a nós a tentativa de, através de movimentos, desenhos, marcas, símbolos, nos proteger do desaparecimento, de escaparmos, de sermos engolidos pelo Titã. Daí a necessidade de, finalmente, refletirmos de modo mais profundo sobre as razões que nos levam, desde os primórdios, a deixar rastros, registros do que somos, tatuagens na história. A partir desta constatação, poderíamos afirmar, sem temor, que aquele que escreve, de alguma maneira, exorciza a morte. A escrita, portanto, depois de sua invenção, ganhou um lugar de grande importância na memória da humanidade. O que escrevemos é o registro de tudo o que somos, vivemos e experimentamos num dado recorte temporal. Seria difícil sobreviver, especialmente hoje, sem os registros escritos, de tal modo que as máximas populares confirmam de modo efetivo: vale o que está escrito, ou palavras se soltam no vento. Portanto, precisamos estar convencidos de que a prática da escrita tem imensa importância, não somente para a realização de concursos, para a produção de relatórios ou documentos oficiais, mas para a manutenção da memória de um tempo, para o processo de autodescobrimento e para a elaboração de ideias capazes de transformar, reinventar as relações sociais. A prática da escrita não deve, porém, ficar restrita a estudantes, nem tampouco aos que dominam a forma culta, como os escritores. Escrever vai muito além das regras impostas por qualquer sistema teórico ou didático. É um modo privilegiado de se descobrir e desvelar humanamente a experiência imperdível de viver, comenta o teórico Jorge Marinho, com muita sabedoria, aliás. E Mário de Andrade, grande intelectual brasileiro do século XX, deixou-nos, entre inúmeras outras, uma frase altamente esclarecedora a esse respeito. Ninguém escreve para si, a não ser um monstro de orgulho. A gente escreve para ser amado, para atrair, para encantar. Contudo, não é de hoje que encontramos pessoas com dificuldade de passar para o papel as suas ideias a respeito de algo, porque não têm informação suficiente sobre aquele assunto específico.
Por outro lado, também é raro encontrar essas mesmas pessoas lendo uma obra poética, de ficção, um jornal, uma revista, etc. O que todos têm que entender é que a leitura é a base para a boa escrita. E não só se deve ler para escrever algo, mas se deve ler para enriquecer-se culturalmente. Deve-se ler pelo prazer de dialogar com outros que já leram outros, que leram outros, pois não há nenhum mal no plágio criativo. Um escritor precisa ler para observar e absorver o que foi lido. Um escritor precisa ler para se enriquecer culturalmente. Não há um bom escritor que não seja um leitor voraz, com fome de informação, com fome de formação. Um escritor precisa ler bons textos para escrever bons textos. Um bom escritor é sempre um bom leitor. Escrever não é essencial apenas a intelectuais, escritores, jornalistas, advogados ou professores de português. A escrita, como meio de comunicação, é para todos e é questão bem definida e planejada em vários concursos públicos e vestibulares de maneira geral. Porém, ninguém escreve a partir do nada, ou a partir somente de si mesmo. É preciso um ponto de partida. É preciso ler. Daí, concluímos que a disciplina a ser estudada agora deve ser encarada como uma nova forma de pensar a literatura, pensar a leitura e pensar a escrita. De modo bem distante dos discursos que fomos acostumados a ouvir desde os primeiros anos escolares, porque muito mais profundo. A leitura precede a escrita. Antes de conhecermos a escrita, já sabíamos realizar uma leitura do mundo à nossa volta. Agora, como estudantes universitários, já sabemos disso e estamos prontos para reescrever a nossa própria história, sempre apoiados no acervo que constituímos a partir de leituras anteriores. Não se pode esquecer de que, se é cobrado ao universitário tamanha reflexão para entrar em uma universidade, não é correto que ao longo do curso universitário não seja ele capaz de refletir e escrever de forma crítica sobre vários pontos fornecidos em diferentes matérias. Na verdade, escreve mal aquele que não tem o que dizer, porque não aprendeu a organizar seu pensamento. Aquele que não tem o que dizer, de nada adianta o domínio das regras gramaticais, muito menos saber selecionar as palavras para cada ocasião. Faltará a esse sempre o conteúdo, o recheio. Dessa forma, antes de escrever, é preciso refletir. E o melhor estímulo para a reflexão é a leitura. É ler o que os outros já escreveram a respeito do que leram de outros e assim sucessivamente, pois a escrita está sempre impregnada de outras escritas. Ou seja, a leitura é diálogo direto ou indireto com outras leituras. Portanto, há de se reforçar o que Otton Moacir Garcia disse: aprender a escrever é aprender a pensar. Pode-se completar essa afirmativa com a ideia de que, para se pensar, ou melhor, refletir a respeito de algo, é preciso conhecer a temática a ser abordada e, para se ter conhecimento, nada melhor que ler o que outros já disseram sobre o assunto. O professor e as palavras, do belo ao necessário, o aluno e as palavras, o universitário e a escrita, o homem e as palavras. Como podemos organizar e estabelecer relações entre todas essas palavras que eu acabei de dizer? Bem, em primeiro lugar, nós devemos estar preparados para uma escrita que não tenha compromisso somente conosco mesmos. Nós temos que estar preparados para uma escrita que é fruto e resultado de um trabalho que é feito ao longo da nossa própria vida. É impossível escrever sem fazer alguma referência, inconsciente que seja, a algo que já se tenha vivido,
a algo que já se tenha visto, a uma viagem que se tenha feito, a uma música que se tenha ouvido. É impossível desvincular a escrita daquilo que já vivemos. Portanto, eu vou dizer alguns pensamentos de alguns escritores que, ao longo do tempo, nos deixaram como legado palavras tão belas, que podem ilustrar bem essa nossa relação entre o que lemos, o que ouvimos e o que escrevemos. Não estou falando em procurar escrever bem. Isso vem por si mesmo. Estou falando em procurar em si próprio a nebulosa que aos poucos se condensa, aos poucos se concretiza, aos poucos sobe à tona, até vir exatamente como um parto a primeira palavra que a exprima. Quem nos disse isso foi Clarice Lispector. Ferreira Goulart já nos disse outra coisa. Escrever é inventar-se, e inventar um mundo que só existe ali, no texto, mas que, por imaginário que é, passa a constituir o nosso mundo, todo ele inventado. Não estou pretendendo dizer, claro, que o mundo natural só existe em nossa imaginação, e sim que o mundo em que efetivamente vivemos é cultural, uma vez que a própria natureza não apenas foi profundamente modificada por nós, como foi também integrada em nosso universo inventado. Tanto isso é verdade que a relação que mantemos hoje com o mundo material não é a mesma que ela tinha com o homem da Idade Média, por exemplo, quando a química ainda era alquimia e a Terra se situava no centro do universo. O escritor, o artista, não está em busca da verdade filosófica nem científica, e sim de uma verdade outra que nos alimenta e amplia nossa existência. A verdade da arte é a que espanta ou fascina ou comove. Eu disse uma vez que escrever é uma maldição. Não me lembro por que exatamente eu disse, e com sinceridade. Hoje, repito, é uma maldição, mas uma maldição que salva. Novamente, Clarice Lispector nos dando depoimentos sobre a arte de escrever. Mais uma. E descobri que não tem um dia a dia, é uma vida a vida, e que a vida é sobrenatural. Percebam, a nossa escrita está definitivamente associada a tudo aquilo que nós ouvimos, a tudo aquilo que nós lemos. Por isso, caro aluno, vamos estar certos e convictos de que é impossível escrever um texto sem fazer referência a outro. Não teremos medo, não podemos ter medo de escrever na medida em que percebemos que estamos fazendo referência a alguém. Isso não é falta de criatividade. O nome disso é estabelecimento de relações. E só se escreve bem desta maneira. Eu vou ler agora para vocês um outro fragmento de escritor que nos deixou como presente mais uma frase sobre o processo de escrita. Será preciso coragem para fazer o que eu vou fazer, dizer. E me arriscar à enorme surpresa que sentirei com a pobreza da coisa dita. Clarice Lispector. Escrevo-te em desordem, bem sei, mas é como vivo. Eu só trabalho com achados e perdidos. Novamente, Clarice Lispector. Você há de me perguntar por que tomo conta do mundo? É que nasci, incumbida. Clarice Lispector. Só porque viver não é relatável, viver não é vivível. Terei que criar a vida, e sem mentir. Criar sim, mentir não. Criar não é imaginação, é correr o grande risco de se ter a realidade. Novamente, Clarice Lispector. Então, nós temos inúmeras citações de Clarice Lispector, que é uma grande mestre na construção de textos.
Nós temos nos exemplos que ela nos deixou uma grande verdade. Trabalhar a escrita é trabalhar o imaginário, e essa disciplina pretende trabalhar com o exercício do imaginário. Nós temos técnicas a cumprir, técnicas a desenvolver para adequar este imaginário ao processo de escrita efetivamente. Então, nós vamos conhecer agora pequenos passos que podem ajudá-lo no início desse processo de registro do que se tem a relatar. Para escrever bem, é preciso uma facilidade natural e uma dificuldade adquirida. Quem disse isso foi Joseph Joubert, ensaísta francês. Em primeiro lugar, nós temos que pensar sobre o que vamos escrever. Nós vamos escrever sobre o quê? O que eu penso sobre isso? E o que eu não penso sobre isso? O que outras pessoas já pensaram sobre isso? Após refletirmos sobre essas questões, a primeira coisa a fazer é anotar, num rascunho, os principais pontos a serem desenvolvidos a seguir. O que eu não penso sobre um assunto? Como anotar isto? Bem, eu posso não pensar nada sobre determinado assunto. E aí, a solução é tentar um outro tema. Ou tentar, se houver tempo para isso, estudar sobre o tema, adquirir conhecimento sobre o tema. Agora, a pior saída é tentar inventar de modo irresponsável. Nós podemos criar, podemos exercitar a imaginação, mas não podemos, principalmente em situações de concurso, não podemos criar situações inverossímeis. Vejam, o pensamento voa e as palavras andam a pé. Aí está o drama de quem escreve. O que isso deveria querer dizer? O pensamento voa, nós não podemos segurá-lo. As palavras andam a pé. Nós temos um pensamento que obedece a uma velocidade que é só nossa. As palavras são uma espécie de forma onde nós tentamos encaixar esse pensamento voando. Não é fácil, realmente, mas é extremamente possível. Nós não podemos ter medo, como eu disse anteriormente. Resumindo, ao começar um texto, logo depois de ter pensado e refletido sobre a temática a ser trabalhada, nós devemos seguir alguns passos, não necessariamente nessa ordem que eu vou ler agora. Primeiro passo, trabalhar argumentos. Ter iniciativa para trabalhar argumentos, porque é preciso coragem para argumentar. Prontidão de raciocínio. O ideal é que ao começar a escrever, você esteja num lugar tranquilo, num lugar onde não haja nada dispersando a sua atenção. Capacidade de usar a razão para dar respostas a situações novas. Ou seja, capacidade de discorrer sobre coisas que não estão no seu convívio diário, não estão em situações banais da sua vida, mas são situações que merecem atenção, merecem ser discutidas, ainda que não sejam parte do seu cenário, não sejam parte do seu papel. Gerar ideias, ilustrar argumentos, é muito importante ilustrar argumentos. Ao argumentar sobre algo, dar exemplos, é excelente, torna o texto fácil de se ler. Uma outra dica é fazer um plano. Nós planejamos tantas coisas, planejamos viagens, planejamos festas, planejamos encontros, planejamos tantas coisas. Por que não fazer um plano de um texto, não é? Gerar ideias, como eu já disse anteriormente, recorrer a procedimentos de retórica. O que seria isso? Recorrer a procedimentos clássicos da escrita, como, por exemplo, obedecer a uma introdução, introduzir bem um texto. Vejam, uma introdução desinteressante faz com que o leitor abandone o texto antes de começar. Uma introdução, portanto, é o cartão de visitas de um texto. É preciso fazer uma boa introdução, uma introdução que instigue quem vai ler, uma introdução que faça com que o leitor
se sinta estimulado, sinta apetite pelo texto. Afastar-se do senso comum é uma outra dica muito importante. Para que dizer o que todo mundo já sabe? Para que usar a velha técnica de falar, 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 falar? Este é um outro motivo para se abandonar um texto. É muito importante manter o texto girando em torno de uma ideia surpreendente, uma ideia que vá contra a corrente, uma ideia que seja nova, que interesse de fato a quem vai ler. Ilustrar argumentos significa dar imagem ao que se está dizendo, sem se esquecer de discutir a ideia central. Dar exemplos, muitos exemplos, podem não significar nada se não houver um trabalho eficiente de articulação desses exemplos. Vejam, exemplificar um texto com situações da vida pessoal é um risco muito grande. Eu aconselho a vocês a não fazerem isso. São raros os momentos em que são bem-vindos esse tipo de exemplo sobre vida pessoal de quem está escrevendo. Fazer um rascunho do seu plano, pensar novamente sobre os temas escolhidos, de modo que se chegue à conclusão de que esses temas foram atendidos, dispor os assuntos, fazer uma espécie de lista. No primeiro parágrafo, o assunto tal atende ao tema inicial. Segundo parágrafo, o assunto tal atende ao tema principal. Terceiro parágrafo, a mesma coisa. É muito importante desconfiar do que você está escrevendo. Nunca pense que o primeiro texto está pronto. Em geral, não está. É um engano. Muitas vezes nós temos muita vontade de que esteja, mas raramente está. Nós precisamos refazer o texto, precisamos voltar ao texto, precisamos fazer um esforço de nos afastar um pouco de nós mesmos e da nossa redação e desconfiar dela. Será que de fato essa ideia tem a ver com a primeira? Que espécie de ligação une o primeiro parágrafo ao segundo e ao terceiro? O que é, afinal, argumentar? Argumentar é apresentar evidências que confirmem a posição assumida, expor os detalhes que justifiquem a tese, para convencer o leitor de que a defesa que se faz é a melhor possível. Isto é argumentar. A estrutura do texto deve obedecer a alguns itens também. Em primeiro lugar, como organizar o que dizer, antes de passar o rascunho a limpo. Manter uma unidade. Nós não podemos começar falando sobre uma coisa e terminar falando sobre outra. Nosso pensamento voa, mas o texto deve permanecer no lugar. Não se esqueça, pensamento voa, as palavras andam a pé. Devemos obedecer ao ritmo das palavras, pois são elas que vão nos manter no papel. Coesão e coerência. Precisamos estudar bastante coesão e coerência, porque o texto que não é coeso possui ideias soltas, vagando, não se encontram. O texto que não é coerente é aquele texto que apresenta uma ideia, logo depois outra que a contradiz. Portanto, a contradição, apesar de ser um recurso da linguagem, um recurso que, se bem usado, enriquece, inclusive, o texto, mas se ela não for pensada e não for proposital, a contradição empobrece inteiramente um texto. E, por fim, devemos concluir o nosso texto. O que é concluir? É dizer alguma novidade? Não. Concluir é manter o seu pensamento naquilo que você já começou a escrever. Manter o pensamento ali, fechando a ideia e organizando as suas ideias em torno da ideia inicial, sempre. Como organizar o que dizer? Como eu disse, fazer anotações soltas, independentes, fazer lista de palavras-chave, anotar o que vem à mente desordenadamente, sem compromisso. Depois é que vamos cortar, ordenar, listar, ver como elas se combinam, como ficariam melhor.
Resumir ideias para depois partir para o detalhe, o exemplo, a ideia secundária. Criar um primeiro parágrafo para desbloquear e depois desenvolver as ideias ali expostas. Na verdade, nós temos dificuldade de começar um texto. Todos nós. Isso não é um privilégio de A, B ou C. Começar é difícil, mas nós temos que começar. Só não podemos imaginar que aquele começo já é o primeiro parágrafo. Está pronto, pronto, me livrei. Não é assim, não pode ser dessa maneira. Escrever a ideia central e as secundárias em frases isoladas para aí interligá-las. Depois de passar o rascunho a limpo, avalie se seu plano de voo original foi posto em prática. Confira se o texto flui ponto por ponto. Verifique se as informações se antecipam a possíveis indagações do leitor. Corte informações e trechos irrelevantes. Veja se trechos devem ser redistribuídos ou se vale a pena usá-los num outro ponto do texto. Há ponto de vista especial sobre a questão? Você induz o leitor a tomar uma posição? Quais os argumentos contrários aos seus? Você os ignora? Ou seja, não tem resposta para eles? Unidade. Seja para o texto com opinião ou para o narrativo, a falta de unidade na abordagem é sempre um defeito. Tenha sempre em mente a espinha dorsal do texto. Agora vamos falar sobre coesão e coerência. O texto se organiza em torno de um elemento de referência. A partir dele, todo o resto se posiciona. Uma ideia deve levar a outra, sem sobressaltos. Um parágrafo deve ter relação com o anterior e o próximo. Como eu disse anteriormente, os parágrafos não podem ficar boiando no espaço. Eles precisam manter uma relação entre si. Conclusão. A conclusão de um texto deve, de preferência, retomar o pretexto inicial da redação. Assim, fica claro que sua relação de argumentos está chegando ao fim. Além disso, esse formato atesta que aquele pretexto usado no início não foi em vão. Portanto, a conclusão deve ser absolutamente coerente com a introdução. Nós não podemos começar um texto em torno de uma questão e terminar em torno de outra. É claro que nós vamos ilustrar esse texto. Ao longo do texto, vamos apresentar vários argumentos, vamos apresentar vários exemplos, mas todos eles como se fossem um sistema solar, todos eles girando em torno do mesmo tema. Nós temos uma tendência a achar que o que dissemos é claro. Todos compreenderam o que nós dissemos. Mas não é bem assim. Infelizmente, se fosse assim, não haveria tantos equívocos nas relações humanas. Na verdade, muito do que nós dizemos não fica tão claro assim. É preciso redizer, é preciso repensar e refletir sobre o que foi dito. Se nós tivéssemos certeza realmente de termos sido compreendidos logo na primeira fala, de fato a humanidade viveria de modo pacífico sempre. Quem sabe um dia essa seja a nossa situação. Mas o importante é desconfiarmos sempre do que nós estamos escrevendo. Como eu disse também, volte ao texto, leia novamente e veja se de fato a informação que se desejava dar foi dada. Preparação. Vamos nos preparar. Escrever se aprende lendo e se aprende escrevendo também. Fazer só uma dessas operações não leva necessariamente a fazer melhor a outra. Quem lê muito sem escrever ou escreve sem ler será uma pessoa limitada para escrever. Nós estamos falando aqui de algumas regras a serem cumpridas ao longo do nosso trabalho de escrita. Essas regras parecem muito difíceis de serem cumpridas, mas não são, não. É impressão. O treino da escrita
nos deixa espertos. É como se fosse um exercício físico. Paramos de escrever, temos mais dificuldade de escrever lá na frente. Então, fica o meu conselho, a minha sugestão, para que você escreva. Não só quando te pedirem uma redação, mas escreva sempre que puder um pensamento, algo que desejaria dizer, mas talvez não seja o momento ideal, escreva. Escrever é um exercício sempre muito útil e muitas vezes nos poupa de situações embaraçosas. Vamos escrever mais, andar sempre com um bloquinho dentro da bolsa e anotar uma ideia ou outra, um comentário ou outro. Só temos a nos enriquecer com isso. No mais, ficam alguns cuidados especiais que devem ser tomados. E eu faço questão de dizer que esses cuidados especiais parecem a perfumaria da escrita, mas na verdade eles são os grandes perfumes que estão ali a serem utilizados e não podemos deixá-los de lado. O primeiro cuidado especial é em relação ao uso de citações. Fazer uma citação coerente dentro do assunto é válida, mas é sempre terrível usar citações para ficar tangenciando o tema em vez de abordá-lo de fato. Citação é uma das formas de se ilustrar um argumento, uma ideia, uma proposta. Então, a citação ela deve estar de acordo com o que se está dizendo. Concisão. Concisão é um outro cuidado especial sobre o qual já falamos anteriormente e vamos agora redizer. Nada de parágrafos intermináveis, com descrições longas e pouco objetivas. Cuidado com o estilo telegráfico. Ele exige habilidade, pois nem sempre garante a suficiente clareza numa dissertação. Cuidado, muito cuidado também, com as redundâncias. Evite repetições de conectores, como os queis, para introduzir explicações ou restrições a termos já expostos. Não repita palavras. Mas deve haver relações de sentido entre os sinônimos. A escolha do sinônimo também não é simples e por isso eu digo, volte sempre ao que você já escreveu. Lugar comum. Lugar comum é um perigo, é mais um cuidado a ser tomado. Clichês denunciam falta de reflexão por parte de quem escreve. Ser original significa fugir das frases feitas, das fórmulas prontas. Nós devemos, ao argumentar, ter argumentos mesmo próprios. Por que dizer água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Por que dizer o que já foi dito tantas vezes? Para que dizer novamente de modo escrito? Vamos evitar isso. Discordar do tema. Cuidado especial, a lâmpada acende. Se bem argumentado e o tema não for eticamente indefensável, quem escreve pode ser favorável ou não ao que foi exposto no enunciado. Mas cuidado. E sobre a ousadia? A ousadia, em se tratando de escrita, tem limites. Ousadia na argumentação, sim, mas sem sair da proposta feita pelo enunciado da redação. Cuidado! Fugir do tema é o pecado capital em qualquer redação. É preciso que haja correspondência entre o texto e o tema. É necessário, é importante, é fundamental, é sine qua non. Título. Que título dar a uma redação? Muito cuidado. Ao dar um título, nós estamos dando um nome. Ao dar um nome, nós estamos dando uma identidade. Ao dar uma identidade, nós não podemos fazer outra coisa senão corresponder àquela identidade. Portanto, o título de uma redação, de um texto, precisa definitivamente estar de acordo com o que você escreveu. Precisa estar de acordo com o que foi dito ao longo de todo o texto. Portanto, querem um conselho? Nunca comecem pelo título.
Deixa o título para o final. Olha para o bebê, analisa aquele rostinho. Viu como ele é? Como ele está? Como ele sorri? Como ele se manifesta? Ou se ele olha para você e chora? Ou se ele te parece estranho? Seja como for, olhe para a criança, depois dê um nome a ela. Começar pelo título é querer ter problemas. Deixe o título para depois. E por último, cuidado, muito cuidado com o preconceito. Não cabe argumentar por meio de dogmas. Evitar preconceitos significa considerar a perspectiva contrária. Muito cuidado. E por fim, eu quero dizer a vocês que, embora não pareça, escrever é bastante fácil, é possível, é bom, é prazeroso e, combinando com o início da nossa fala, eu quero dizer que escrever é fazer registros, escrever é sobreviver ao tempo, é deixar a nossa marca, escrever é nos deixar vivos e, portanto, escrever é exorcizar a morte. Mas lembrem-se, não é possível escrever bem sem leitura. Portanto, abram os livros. E por falar em abrir os livros, vejam, esse material é um material complementar, é uma introdução, é um apanhado geral do que vocês têm ainda pela frente na disciplina imaginário. Daqui para frente é preciso que vocês, de fato, leiam o material impresso. De fato, façam a interação com o tutor da disciplina. De fato, busquem o auxílio do plantonista da disciplina, para que todo esse trabalho seja feito com muitas mãos envolvidas, para que a troca, o intercâmbio de ideias aconteça. Na verdade, o que aconteceu agora, esse nosso encontro audiovisual, é um encontro complementar. É preciso retomar agora a leitura do material impresso, estudar, reestudar, reler, enfim, entregar-se a esse mundo maravilhoso da leitura que vai alimentar o imaginário de todos nós. Um bom trabalho, um excelente processo de aprendizado e vamos escrever a nossa história, vamos sobreviver ao tempo. Muito obrigada.